nova reitora da Universidade Federal de Goiás, Angelita Pereira de Lima. Professora, muito obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Eu não sou a nova reitora, né? Houve a nomeação, um ato que foi publicado na madrugada de antes de ontem para ontem, né? É um fato muito recente, mas assim, somente após a posse é que se poderá dizer que há uma nova reitora na universidade. Nós aguardamos um movimento aí do Ministério da Educação nesse sentido. Então, esse é um fato ainda que está por acontecer. Então, nesse momento, a reitora da Universidade Federal de Goiás, quem responde pela universidade é a professora Sandra Mara, é a nossa liderança aí nesse final de mandato, né, que ela assume interinamente com o fim do prazo do mandato do professor Edivar, e ela que responde pela universidade. E quando vai ser a posse? Já tem uma data, futura reitora? Isso, futura reitora está mais adequado, Rubens Salomão. Eu, assim, desculpa, eu entrei de uma vez, não falei bom dia nem para ouvintes, nem para quem está nos acompanhando pela internet, Cileide, Rubens Salomão, mas, assim, de ontem para hoje é tudo no susto mesmo, né? Então, vamos indo. Cileide, você perguntou? Essa pergunta da Cileide, né, Cileide? Se tem data, né, Cileide? Se tem data. Estão respondendo, bom dia, obrigada pela sua presença aqui. Tem data para a posse? Não, não tem data, e essa é uma prerrogativa do Ministério da Educação, né? Depois de publicada a nomeação, é o Ministério que age no sentido de coordenar todo o processo, que é cerimonial, protocolar, né? Como ocorreu com todas as outras posses anteriores na universidade. Então, nós não temos data, e o fato dado é que a professora Sandra Mara é a reitora, permanece reitora até o dia 15 de janeiro, e a cada dia, ou a cada período do dia, nós vamos aguardando os fatos, para ver o que se altera nessa conjuntura. Então, a posse deve ocorrer aí a partir do dia 14, para não haver descontinuidade lá na universidade? É uma suposição, dentro do possível. Nós tínhamos outras, por exemplo, nós supunhamos, esperávamos que a professora Sandra Mara fosse a nomeada, porque ela é o primeiro nome da lista tríplice. Então, nós também supomos que entre o dia 14 e o dia 15, né, tenha a posse, ocorra a posse. Caso isso não ocorra, na hierarquia, o pró-reitor de pós-graduação, ele é o chefe imediato, né? Passa a responder pela universidade. A gente aguarda aí que nós não tenhamos mais essa questão interposta aí na gestão da universidade, né? Para que a universidade possa se reorganizar diante dessa situação. Eu queria, antes de qualquer coisa, lamentar profundamente, é o que eu tenho dito, essa página triste da história da UFG. Nós temos que lamentar, nós não podemos normalizar, não só lamentar, como denunciar, né? Que pela primeira vez na história recente da universidade, a universidade em seus 62 anos, ela está ferida na sua autonomia, né? Sobretudo aqui no período pós-ditadura, e assim, nós nunca tivemos um desrespeito à indicação do primeiro nome da lista tríplice. Falo para todo mundo, os que foram meus alunos, que são jornalistas, todos participaram de processos eleitorais aqui na UFG, conhecem bem o que é o processo, né? O que é a consulta feita, né, e conduzida pelas entidades sindicais, que ela tem um viés de convocação do projeto, né, a ser referendado pela universidade, e o que é a composição da lista tríplice, são dois processos diferentes, né? Então, quem passou pela universidade tem um pouco mais de familiaridade com isso. E, nesse caso específico, eu quero aqui, primeiro, dizer que o Conselho Universitário, defender o Conselho Universitário, porque de momento nenhum o Conselho Universitário cometeu qualquer deslize em relação à lista tríplice. A lista tríplice ela está absolutamente correta,
e se não tivesse, teriam questionado a lista tríplice, né? E assim, nós não podemos imputar à universidade uma responsabilidade que não é dela. A universidade cumpriu a boa prática política, fez a consulta. O projeto que não foi aprovado pela universidade não se inscreveu na lista tríplice, e isso poderia ter se inscrito, mas a grandeza dos professores que compuseram outra chapa, como em outras eleições, né? Na anterior tivemos 4 chapas, os projetos derrotados, eles não pleiteiam a lista tríplice. Por quê? Porque a universidade referendou um projeto. E é esse que vai para a lista tríplice e é esse que deve ser, que o Consune aprecia. Então, a consulta pública é uma consulta que nos fortalece democraticamente e, neste caso, até pelo não cumprimento da nomeação do primeiro nome da professora Sandra Mara, a universidade sai maior ainda, porque a universidade cumpriu o seu pacto democrático, a sua boa prática política, né? E aí nós estamos assim, diante dessa situação realmente inusitada, inesperada, não é normal, e nós temos que lamentar e denunciar. Infelizmente, isso ficará inscrito na história da UFG, mas exatamente por isso nós não podemos deixar de lamentar e deixar de denunciar. Pois é, professora, mas professora, antes aqui da sequência, Cileide, eu queria fazer um comentário. Sim. Pois não. Rapidinho, Cileide, porque a gente tem esse delay aqui, depois a Cileide conduz a entrevista. Só um comentário, eu queria abrir para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, que a senhora comentou fora do ar. A senhora disse que todo início de ano a gente tem projeto novo. Da senhora é um pouco diferente. A senhora vai virar reitora da Universidade Federal de Goiás. Eu achei interessante esse ser o projeto de ano novo que foi entregue aí na madrugada de ontem. E só um questionamento com base nisso que a senhora já explicou. A avaliação que se faz dos professores é de que o presidente Jair Bolsonaro faz questão de interferir na autonomia universitária, nesse caso, por ter escolhido outros nomes da lista tríplice, que aparentemente a gente poderia entender que poderiam desagradar ainda mais a linha política, né, do presidente Jair Bolsonaro. Parece que ele faz realmente questão de descumprir ou de atacar a autonomia universitária. Claro, é direito constitucional dele, mas ele faz questão disso, né? Acho que sim. Nós estamos por entender ainda, eu tenho dito aqui que nós temos que guardar mais fatos para a gente compreender melhor, né, o que está se passando, mas, com certeza, o que está em questão é o modo como o governo federal interfere na autonomia da universidade, né? Isso, de certa maneira, ocorreu em outras universidades, né? Isso tem sido denunciado, mas nós esperávamos que numa conjuntura política tão adversa ao governo federal, né, e é uma conjuntura política adversa, né, de perdas de espaço político, de poder, né, que nesse momento a universidade não fosse objeto dessa atuação, né, contra a autonomia. Infelizmente foi. Nós estamos, como estava dizendo aqui antes, né, Cileide, nós estamos muito tristes, é uma página triste, nós estamos tristes. Quem fez a campanha da professora Sandra Mara, público e notório, eu coordenei a campanha da professora Sandra Mara junto com outros colegas e outras colegas. Nós temos assim uma expectativa muito grande com o projeto que foi referendado pela comunidade universitária na consulta pública e que foi representado pela lista tríplice. A lista tríplice representa o projeto vitorioso. Então, de certa maneira, nós estamos num momento paradoxal e que vai exigir de nós, da universidade, de todo mundo, mas assim, de mim diretamente, da professora Sandra Mara e de todos os atores, né, e dirigentes que estão aqui, inclusive o professor Divar, muita muita disponibilidade para o diálogo e para a reconstituição aqui das nossas forças, né? Porque o projeto ele está aprovado, é o projeto que vai ser implementado, a lista tríplice representa esse projeto. Gostaríamos, e é justo, que fosse a Sandra Mara
a líder desse projeto. Mas existe a universidade ela é muito maior, né? Ela é mais forte, ela é mais potente. Nesse sentido, eu acho que ela se fortalece justamente porque ela conseguiu, a UFG conseguiu manter o que foi referendado pela comunidade, né? E a lista tríplice representa isso e é muito importante. Agora, infelizmente, não será da forma como tradicionalmente nós fazemos, né? Ocorre na universidade. Quem já participou de processos de eleição aqui na UFG sabe que é assim. A gente faz a consulta, referenda um projeto e depois o consune a partir da abertura de um edital que a reitoria faz, esse edital é público, as pessoas se inscrevem e na universidade a boa prática política faz isso. Quem submeteu seu projeto à comunidade, não teve o projeto aprovado, não entra na lista. Isso é muito bacana. Não entra na lista justamente porque para garantir que o projeto aprovado pela comunidade seja o projeto que venha a seguir a gestão seguinte. Então, nesse sentido, eu represento o projeto, mas eu não sou a professora Sandra Mara, tinha que ser a professora Sandra Mara. Pois aí representando esse projeto, professora, eu queria saber da senhora o seguinte, como é que a senhora, eu sei que ainda não teve tempo, são 24 horas, né? Mas a senhora botou a cabeça no travesseiro essa noite e pensou, e agora? Como é que eu vou começar esse mandato? O que a senhora está pensando em fazer como a futura reitora? Quer dizer, como é que a senhora vai conduzir esse processo? Sileide, primeiro dizer o seguinte, o governo federal está com a lista tríplice há 6 meses para tomar uma decisão. Nós passamos 6 meses aguardando uma decisão do governo federal. Nós estamos há 24 horas, pouco mais, com essa decisão tornada pública. Né? Não é justo que nós tenhamos que, neste momento, em 24 horas, dar respostas definitivas em relação ao que é o projeto. E mais ainda, eu não posso falar como reitora, eu posso falar como uma pessoa nomeada, na condição de futura reitora, e respeitando e elegantemente tratando da situação da universidade, nós precisamos, nós estamos sob a liderança da professora Sandra Mara, ela é a reitora. Então, ela tem, eu não sei se ela já esteve aqui, mas a professora Sandra Mara é muito firme, uma pessoa de uma grandeza incrível, provou ontem o seu compromisso com a universidade, ele está acima de qualquer pretensão, de qualquer outra questão, inclusive as questões pessoais, né? Então, ela tem provado isso e é justo que nós tenhamos essa condição, esse tempo, antes de tornar pública qualquer outra discussão. Isso é necessário, é prudente. Eu não tenho um plano de reitorado, eu tenho um projeto do qual eu participei, muitos professores participaram, e nós temos uma equipe, eu participei de algumas discussões, nesse momento, enquanto aguardávamos a nomeação, e nós temos uma equipe, e esse trabalho, justamente pela delicadeza do momento, ele terá que ser feito coletivamente, com essa equipe, nós temos que ter o tempo necessário, né, para nos reorganizarmos aqui. O que eu posso garantir é que o projeto que foi defendido e aprovado pela comunidade universitária é o projeto que vai ser implementado. Como? Eu não tenho resposta. E não poderia ter, porque se eu tivesse, é como se eu estivesse esperando uma situação, que essa situação se tornasse real. E nós não esperávamos que essa situação se tornasse real. Nós esperávamos o curso normal, né? O curso normal seria e é a nomeação da professora Sandra Mara. A partir daí, nós temos o direito a um prazo para repensar tudo isso. Pois eu até entendo, professora, que a senhora ainda não possa falar muito além do que isso, né? Do que implantar esse plano que estava em programação. Mas eu queria saber o seguinte, um pouco além disso, o futuro reitor cabe nomear o vice-reitor,
quem que a senhora pretende nomear? Né? Porque o vice na chapa de Sandamara era o Gesiel, o professor Gesiel. A senhora vai manter esse compromisso e vai cumprir a lista tríplice? Então, primeiro, sim, tudo isso somente após o termo de posse. Tudo que for dito antes disso pode ser desdito amanhã, né? Então, após o termo de posse, torna-se prerrogativa, né, da reitora empossada a nomeação do vice-reitor, né? Nós temos, existe uma norma, uma lei, né? Tem que ser um dos três que o Conselho Universitário aprovou na lista tríplice, e o coerente, o adequado, não só com o projeto, mas com tudo isso que nós estamos defendendo politicamente e com tudo que nós estamos denunciando, é que o primeiro da lista seja o nomeado. Essa é a ação política adequada, certo? Então, eu não posso dizer aqui o ato será esse, porque eu ainda não tenho a prerrogativa do ato, mas quando tiver, eu quero dizer que nós seremos coerentes com todo o processo. Tá. Outra coisa, professora, que eu sei até que é delicado falar disso agora, por causa da professora Sandamara, mas é uma pergunta que eu acho importante fazer. Quer dizer, empossada, a senhora vai ser a reitora de fato, ou por toda essa história a senhora vai colocar ao seu lado aquela que quase foi e não foi reitora, que é a professora Sandamara? Acho que não é uma pergunta a ser respondida, porque essa é uma suposição, ela não está baseada em nenhuma evidência, não há uma evidência, né, de que é possível uma gestão dessa forma como você citou aqui. Eu sou diretora da Faculdade de Informação e Comunicação há 5 anos, e eu sei, pelos meandros da gestão, que isso não é possível. Não é como outros espaços de poder, e espaços políticos, que fica personalizado. A gestão pública, ela tem tantos instrumentos, não só de vigilância e instrumentos normativos, que nada disso é possível numa simulação. Não é possível. E também eu tenho certeza absoluta, a professora Sandamara não se prestaria a nenhuma ação que não fosse uma ação digna da Universidade Federal de Goiás. Então, tudo que nós fizermos, nós vamos fazer enquanto equipe, enquanto projeto, e um projeto digno da Universidade Federal de Goiás. Então, é uma pergunta que não faz o menor sentido. Ela não tem evidência, não tem porquê fazer uma ilação dessa natureza, porque seria desconsiderar as trajetórias tanto das gestoras, que eu sou uma gestora, a professora Carla é uma gestora, a professora Sandamara, quanto as nossas trajetórias também como cidadãs e como agentes políticos, né? Nós somos agentes políticos também. Então, nesse sentido, eu estou na gestão, acho que é importante lembrar, né? A primeira vez que o professor Edivar foi reitor, ele veio direto de uma gestão de unidade acadêmica. Primeira vez que a professora Milka foi reitora, ela veio direto de uma gestão de unidade acadêmica. Então, a unidade acadêmica, ela a direção, ela é digamos assim, uma escala importante de preparação para a gestão. Então, eu acho que a gente não tem que temer, não tem que tratar dessa questão como se nós estivéssemos atuando. Nós não estamos atuando, nós somos responsáveis com a gestão pública, com a gestão da universidade e com a gestão pública. E eu tenho certeza que toda a equipe pensa igual a mim nesse sentido. Professora, apesar de a senhora não ter sido empossada, a senhora é a reitora nomeada, né? Então, certo. Isso já é um passo adiante. Em função disso, eu pergunto, já havia toda uma organização para montagem da equipe de pró-reitores, diretores, alguns cargos que são nomeados pelo reitor. A senhora pretende manter esses acordos que já foram feitos, esses convites, ou a senhora acha que é possível rever tudo?
Eu ainda nem conversei com a professora Sandra Mara, nós estamos marcando a nossa primeira conversa entre hoje e amanhã, a depender da agenda dela e a minha. Eu continuo com a minha agenda de diretora, inclusive nós estamos assim, em reforma aqui na FIC, eu continuo com a minha agenda, a professora Sandra Mara com a agenda dela de reitora, nós estamos estudando aqui um momento das nossas agendas entre hoje e amanhã para nós conversarmos, né? O que você está dizendo assim de manter em equipe, eu nem sei ainda se já foram feitos alguns acordos, provavelmente que sim, não tenho as informações, então tudo que eu fizer aqui, eu posso amanhã desfalar, né? Então eu prefiro não dizer. Eu continuo confirmando que o projeto que foi aprovado, referendado pela comunidade, é o projeto representado pela lista tríplice, ele tem pessoas, ele tem identidade administrativa, ele tem identidade política, ele é um projeto, inclusive, chamado UFG Viva, mas ele foi chamado um projeto de continuidade. Se eu estou nesse projeto, é um projeto de continuidade. Sendo um projeto de continuidade, a continuidade será discutida, sim, com esses termos. Daí para frente, para mim, tudo é novidade. Rubens. Professora, uma última questão, mais política, né? Acho que até pelo contexto da forma como a nomeação ocorreu, enfim, nesse contexto todo. Preciso perguntar, a senhora vai ser uma reitora de oposição ao presidente Bolsonaro? Eu já nem sei se isso é possível. A gente teve, enfim, outros posicionamentos diferentes, divergentes ao presidente. Mas a senhora tem posições políticas muito claras. A senhora seria uma reitora de oposição? Não cabe à reitoria a oposição ao governo, cabe à reitoria a defesa da universidade. Se toda a defesa da universidade for encarada como um posicionamento de oposição, sim, nós seremos uma oposição ao governo federal. Eu tenho identidade política, né? Isso não é segredo, a nomeação se deu nesse contexto. Eu exerço os meus direitos políticos como cidadã, e ao exercer os meus direitos políticos como cidadã, eu, na verdade, digo para a universidade que a universidade tem o seu direito e a sua força para fazer, não necessariamente oposição. A oposição no campo político eleitoral ele se dá em outra esfera, né? Em outras esferas de atuação. Na universidade, a oposição se dará na defesa da UFG, na defesa do ensino público. E isso, se necessário for ter posições contundentes, e se isso for considerado posição de oposição, assim o será. Talvez menos o conceito político de oposição, de parlamento, né, da convivência política em outros lugares, mas a possibilidade, como a universidade já tem se posicionado, de se opor mesmo, conceitualmente, a decisões que vierem do governo federal. Acho que talvez seja por aí, né? Sim, por aí. Agora, a gestão do professor Edvar, as gestões do professor Edvar nos ensinou muito sobre articulação política, bons diálogos com as esferas de poder, né, com os nossos representantes, sobretudo parlamentares, que são fundamentais na defesa da universidade. E isso é uma prática que já é uma marca da UFG. Não é à toa que o professor Edvar foi presidente da Andifes por 2 vezes, né? Não é à toa que o professor Edvar tem aí uma trajetória nesse campo. Então, nós, assim, é um momento de desafio, mas a articulação política, o diálogo, ele será sempre necessário em qualquer contexto. Mesmo quando se está num contexto de oposição não quer dizer não tentar o diálogo, não quer dizer, quer dizer exatamente isso, estabelecer critérios de lutas e de ganhos, né? E a gente ganha e a gente perde, né, nesses processos todos. Então, eu não tenho dúvida, como sempre foi a UFG. É uma posição firme em defesa da UFG, em defesa do ensino público, em defesa
das políticas públicas e volto a dizer, se isso significa na leitura mais comum como oposição, é assim que será. Obrigado, professora, pela entrevista. Professora Angelita Pereira de Lima, futura reitora